O cinema brasileiro foi presenteado com um grande filme sobre um dos maiores artistas da nossa nação, Homem com H. Contando a história e obra de Ney Matogrosso, o filme traz de uma maneira fiel e dinâmica os altos e baixos da vida de um artista. E não qualquer artista, um artista à frente do seu tempo. Por que eu digo dinâmico? Muitos filmes de alguma biografia de alguma pessoa famosa, às vezes sempre acabam caindo num ritmo tedioso. O filme em si tem um ritmo um pouco estranho. E pra quem é fã necessariamente desse artista ou dessa banda, não vê isso como um problema, mas como questão de cinema, às vezes deixa a desejar. E Homem com H não tem isso em nenhum aspecto. O filme tem um arco bem estruturado e você não fica entediado um segundo vendo esse filme. Muito por conta da produção, da edição do filme, a direção, mas pra mim, um dos fatores que mais me fez prender a atenção no filme foi a atuação. Jesuíta Barbosa parece que carrega o filme nas costas com uma presença incrível que ele tem na câmera. A primeira vez que eu ouvi falar de Jesuíta Barbosa foi em 2017, com um clipe da música Flutua, de Johnny Hooker com a Lineker. Inclusive é uma baita música e um clipe muito forte, muito bom. Vale a pena dar uma olhada aí pra quem não conhece. E pra mim foi uma surpresa muito boa ver o Jesuíta interpretando um dos maiores artistas do país, que é o Ney Matogrosso. E é assustador como os trejeitos e até a voz do Jesuíta Barbosa tá igual ao Ney Matogrosso. É um trabalho digno de Oscar, além de ser um filme excelente, as atuações do filme são incríveis. Pensei nas meninas cegas e exatas. Assim, coloca o clipe de Sangue Latino do lado da cena que eles estavam gravando esse clipe e é igual, cara, é assustador. E eu acho que um dos motivos que é tão bem representado as coisas é porque o Ney Matogrosso esteve presente na maioria das cenas e na maioria das gravações. E agora, pra mim, um dos únicos pontos um pouco negativos assim do filme também é da questão de atuação. Porque talvez o Jesuíta tenha levado a régua para a atuação, que pra mim foi o ator que interpretou o Cazuza. Conversando com um amigo, ele disse que talvez eu tenha achado estranho, porque o Cazuza já era meio caricato mesmo, mas o Ney Matogrosso também é caricato, o personagem também é caricato, mas quando eu vejo o Jesuíta fazendo o Ney Matogrosso, eu não vejo um personagem ali, eu vejo uma pessoa mesmo. E toda vez que o ator que fazia o Cazuza entrava em cena, eu lembrava que eu tava vendo um filme e de certa forma tirava um pouco da minha imersão, porque ali eu conseguia ver que era literalmente um personagem, assim. Eu não tava vendo o Cazuza ali. Óbvio que eu acho difícil que o filme tenha esse nível de padrão de atuação do Jesuíta para todos os personagens, só que eu senti, não que seja ruim a atuação nem nada, depois eu descobri que o ator que fez isso, ele na verdade ele é modelo e também ele é o noivo da Manu Gavassi, e eu acho que nada é coincidência, não é mesmo? Então... Mas voltando pro filme, eu já era muito fã da obra de Secos e Molhados. Eu nunca tinha conhecido a história do Ney Matogrosso muito profundamente, só meio que superficialmente, assim. Mas esse filme eu gostei muito de conhecer mais a história dele e também me fez ser muito mais fã do artista que ele é. A questão dele com o pai é muito bonita, o pai dele, depois de tudo, reconhecendo que o filho é um grande artista. 7 anos eu desenhava. Com 8 anos eu fazia seu retrato. Sem nunca ter estudado. E eu pedi pro meu pai, eu queria ser pintor. Foi a minha primeira manifestação, assim, muito novinho. Disse assim, eu não quero um filho artista. E eu naquele momento não podia dizer nada, né? Mas eu continuei fazendo tudo que eu fazia. Ele queria que você fosse o quê? Não, ele não dizia o que ele queria que eu fosse, ele só não queria um filho artista. Ele queria um filho diferente. Ele não podia admitir um filho artista, porque artista para ele, isso ele dizia claramente, dizia assim, artista homem é viado e artista mulher é puta. Ney é um grande artista. A época dele com o militar, com os amores que ele acabou tendo durante a vida, a coragem dele e o jeito que ele batia com a ditadura, de frente com a ditadura. Esse filme trata de muitas questões muito interessantes e, de novo, como eu falei antes, em nenhum momento ele chega a ser entediante, é muito bem conduzido, é tudo muito bem colocado, a edição do filme, a atuação, a direção, tá tudo muito bem colocado. E a censura que ele quase que sofria, assim, da ditadura, não era só também por ele ser um homem gay, mas também pela performance que ele praticava, também pelas letras que ele falava, e de certa forma ele sempre conseguia peitar e driblar isso, como a gente mostra nessa cena icônica do filme, que eu achei muito foda essa cena. Principalmente por um momento que você, quando você faz aquele... Balança pelvis. Isso. Balança pelvis.
Engraçado que eu acabei de voltar de Teresina. O show foi ótimo, foi bom, né, Luiz? Eu pensei que o Recife fosse um pouco mais avançado. E esse preconceito não ficava só com os militares, tanto que a própria banda meio que tinha um medo e também semeava esse preconceito pro Ney Matogrosso, que eles tinham medo de ser conhecidos como uma banda gay só pelo simples fato de eles estarem usando uma maquiagem ou serem um pouco esotéricos assim na hora de apresentar. É muito forte o jeito que o Ney se posiciona, mostrando como esses preconceitos podem limitar artisticamente a própria banda. E falando dessa maquiagem, logo depois veio uma banda gringa que usava também maquiagem, só que ninguém falava nada sobre ser gay ou não, ou sobre ser banda de gay ou não. E eu vou até botar uma entrevista aqui do Ney Matogrosso falando sobre isso. Nós estávamos gravando o disco aqui, eu vi o Zé Rodrigues dando uma entrevista que ele tinha 2 hóspedes americanos na casa dele, e o Zé Rodrigues mostrou uma foto nossa para esses americanos que eram músicos, e eles ficaram muito curiosos, porque o Zé falou que ninguém sabia quem éramos, porque ninguém via o rosto da gente nunca. Eram 2 que futuramente seriam do Kiss, mas eu só soube dessa história quando o Zé falou. Bom, uma revista americana tinha colocado fotos nossas numa página inteira, né, porque Secos e Molhados tinha vendido mais de 1 milhão de cópias no Brasil. Aí nós fomos ao México para fazer uma apresentação na televisão. Foi tanto sucesso que pediram para a gente ficar mais uma semana para fazer uma outra apresentação no outro fim de semana. Nesse meio tempo, o empresário mexicano me procurou e me disse assim: Ney, tem 2 empresários americanos querendo falar com você. A proposta inicial era me tirar, me levar. Eu disse não, porque eu não queria, porque eu estava iniciando uma carreira no meu país e que eu não estava interessado em sair. Um deles disse assim: a imagem é muito boa, mas o som tem que ser mais pesado. Mas o nosso som é esse. Pronto, para mim encerrou ali. Meses depois surgiu o Kiss. Quem duvidar, vá ver, porque os discos tinham o ano que foram lançados. O nosso foi 73, o deles não sei se foi 74 ou 75, mas foi depois. Eu não conto isso para me gabar de nada, é apenas a verdade, porque durante um tempo eu ouvia as pessoas falando que nós tínhamos imitado o Kiss. Não. Ao contrário. Inclusive o Zé Rodrigues, que ele fala aqui no começo dessa entrevista, ele é o produtor desse álbum mais famoso dos Secos e Molhados. Ele não só foi um dos produtores, mas também algumas das músicas desse álbum são deles. E eu também fiz um vídeo sobre ele aqui. No final do vídeo eu vou deixar um card aqui para vocês estiverem interessados. Ele também participou de certa forma da história dos Secos e Molhados e também na história de diversos outros artistas daquela época, Elis Regina, enfim. Dê uma olhada no vídeo depois. Se tu tá gostando do vídeo até agora, se inscreve. Esse é o Riba TV, eu sou o Riba. E se tu curte música, filmes e diversas coisas, notícias do mundo, esse canal é pra você. Se inscreve aí que sempre eu vou estar lançando vídeo aqui pra vocês. E esse filme, pra mim, que só conhecia a história do Ney Matogrosso superficialmente, mostrou pra mim que além de um grande artista, ele era um artista à frente do tempo, abrindo muitas portas não só para cantores gays, mas também para muitos homens com as vozes mais sensíveis, que conforme o tempo foi passando foi ficando cada vez mais normal. Porque antigamente não era normal algum homem cantar de uma voz mais aguda assim, sempre era de maneira caricata, demonstrando força. Até Milton Nascimento também fala muito sobre isso. Mas essas vozes sensíveis, mais agudas, mais bonitas assim, começaram a vir cada vez mais normal. Antigamente não meio que tinha um conceito de um homem com uma voz linda, com uma voz bonita, assim, com uma voz firme, e o Ney Matogrosso foi uma das principais figuras que começou a quebrar isso. Hoje em dia a gente tem o Tim Bernardes, Silvéria, sei lá, até no rock, no Bugarins, muitos cantores homens ainda cantam assim, e isso de certa forma é graças ao Ney Matogrosso que abriu muitas portas pra isso. E assim, apesar de ser um filme que carrega muitas mensagens, muitas batalhas, também é um filme muito divertido de ver, no questão cinema, assim, é um baita de um filme, e esse filme realmente me surpreendeu. Eu não costumo gostar de filmes assim de biografia. O filme do Queen eu até gostei um pouco, eu vi também o filme do Elton John, o filme do Bob Dylan nem me atrevi a ver. Eu lembro de ter visto algumas obras também aqui no Brasil, o filme da Elis Regina, o filme do Tim Maia, só que nenhum deles acho que me marcou tanto quanto esse filme. Eu achei um filme muito bem feito, tanto contando a história de uma maneira boa, quanto quesito cinema, é um baita de um filme. Enfim, essa foi a review do filme Homem com H. Eu sou o Riba, esse é o Riba TV. Você que tá trazendo os filmes e novidades que vão estar trazendo aí, também filmes que eu gosto. E como esse canal fala um pouco de música também, eu amei que esse filme também é sobre isso. Se tu gostou desse vídeo, dá uma olhada no vídeo do Zé Rodrigues,
que o Ney Matogrosso também aparece nesse vídeo. E também eu tenho um vídeo sobre o Clube da Esquina, que é como foi feito o álbum no Clube da Esquina do Milton Nascimento com o Low Boys. E é isso aí, eu sou o Riva TV e muito obrigado e até o próximo vídeo.